Pai, obrigado, Senhor, por este momento e trazer uma palavra, mas que não seja eu, Senhor, seja Ti que esteja falando, que o Senhor fala, abra a boca que eu coloco a palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai colocar a palavra, Pai. E assim eu te peço, assim eu te agradeço. Bota para mim, por favor, Mateus 9. Entrando ele, Jesus, num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Então estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. E Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Jesus perguntando, né? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. E vendo isto, as multidões, possuídas do temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade a este homem. 9. Não, até o 8 mesmo. Então, essa palavra eu estava pensando, falei: Senhor, me deu uma palavra. Deu uma palavra. E Ele me deu esta palavra. Coloca para mim o 3, por favor. 9:3. Mas alguns escribas conseguiram consigo essas blasfêmias. É tão difícil ele chegar na terra dele, igual ele chegou, e as pessoas não acreditarem que ele é Jesus, é o que cura, é aquele que cura, é o homem que cura. E aqueles homens que estavam carregando aquele homem, a fé deles, sabendo que Jesus cura, pegaram ele pela maca, trouxeram até Jesus, trouxeram até Jesus, trouxeram até Jesus. Eu sei que por muitas vezes tem muitas pessoas, igual o Ivan falou, fraca na fé, não consegue caminhar, não consegue chegar, ficam perdidas no caminho, Mas aqueles homens trouxeram ele até Jesus, apresentaram a ele um homem. E aqueles falaram: quem é esse homem? Quem é esse homem que fala isso? Está perdoado o teu pecado. É uma palavra mais difícil. Está perdoado os teus pecados. E aqueles achavam que, poxa, um homem para falar isso. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? É um homem que saiu, nasceu naquela cidade. E eles não acreditavam
que Ele era Jesus, que veio para carregar os nossos pecados, carregar tudo aquilo que a gente tem de mal em nossas vidas, coisas que a gente tem que desagrada ao Senhor, e a gente carrega, mesmo a gente dentro da igreja, a gente ainda tem um pecado, igual a diaconisa Marina falou, ainda está aqui embaixo, ainda está aqui embaixo, escondido, não consegue expelir, botar para fora. Traz muitas coisas ainda, um pouco. Traz um pouco ainda dessas coisas no nosso coração, na nossa vida. Se aborrece com qualquer coisa. Não quero mais. Não quero mais. Desiste na caminhada. Mas Jesus está sempre assim, ó, com a mão estendida. Vem, eu vou te curar. Eu vou tirar você dessa paralisia, que você não consegue fazer nada. Tudo que começa, para no meio do caminho. Tudo que começa, para no meio do caminho. Não consegue terminar. Jesus está aqui para curar. Neste dia, trazer a cura. Mas ele sabia que aqueles estavam pensando mal dele. Quem é este homem? Quem é este homem que diz, está perdoado os teus pecados? Igual o Evandro estava falando, muitas vezes, terminava o culto, eu ficava aqui deitado, sendo curado pelo aquilo que, todos os meus pecados aqui não eram poucos, eram muitos, mas ainda estou na luta, e todo dia o pecado vem, não é isso? O louvor nesse, todo dia o pecado vem, e a gente tem que estar prevenido, colocar o escudo do Espírito Santo em nossas vidas, para que isso não venha nos atingir, não venha nos pegar de surpresa. E Jesus continuou com a sua palavra, dizendo, está perdoado os teus pecados, levanta, pega a sua cama, vai para a sua casa, mostra para aqueles que ainda existe um Deus, um Jesus que cura, um Jesus que fortalece, um Jesus que não deixa a gente ficar caído, não deixa a gente se desviar, mas você tem que ter a certeza que você quer isso para a tua vida, escolher a melhor parte, adianta querer ficar em cima do muro, hoje eu estou na igreja, amanhã eu não estou, depois da manhã eu estou, depois da manhã eu oro, depois da manhã eu vou subir um monte. Não, tem que ser uma coisa direta. Eu conversei com o apóstolo uma vez, há muitos tempos atrás, eu falei, apóstolo, como é que eu faço? Eu tenho, desde pequeno, eu era pequeno, eu exercia uma função de orar pelas pessoas, meus irmãos estavam doentes, eu ia lá e aí ele falou assim, só tem um jeito, vai para o hospital. Deus me botou, uma vez por mês, eu estou orando pelos pequeninos. Quando entra naquele hospital, graças a Deus, me usa muito. E a gente entra lá, as crianças ficam muito satisfeitas. Muitos a gente não está mais lá, a gente chega já não tem. Uma vez nós chegamos lá, tinha mais de 50 crianças naquele lugar. Falei, Senhor, os pequenos são teus, tira eles desse lugar, eles não merecem estar aqui.
muitos têm condições de fazer essa obra, pode fazer essa caminhada, é uma caminhada agradável, caminhada que Jesus gosta, curar, mas as pessoas às vezes não querem perder um domingo, se sacrificar, estar ali, né, naquele lugar ali. É gratificante, gosto de orar pelas pessoas. Mas a primeira vez que eu fui pedido para orar, eu estava ali, chegou uma menina e falou assim: irmão Joel, ora por mim. Aí eu, orar por você? Aí eu olhei para o altar, apóstolo, bispo, ficava todo mundo aqui, pastores, e eu falando, eu olhando, falei, pô, logo eu sei, mas tá bom, eu vou orar por você. Orei pelaquela menina, Deus, né, ajudou ela na oração que eu fiz, que ela estava adoentada. E passado umas 2 semanas veio ela com outra pessoa. A oração dele é boa, o irmão Joel é boa. Eu falei, não é minha, a oração é do Senhor, Ele que conduz tudo isso. E eu me sinto muito gratificado por isso, gratificante fazer isso. Gosto de orar pelas pessoas, seja na rua, se eu vejo o Senhor me toca, eu vou lá, oro, ninguém nem entende nada, aqueles que estão ali na rua, e o Senhor fala, estão curados dos teus pecados. E eu digo nesta noite, se há alguém ainda com alguma coisa de enfermidade, alguma coisa que esteja ainda segurando você de se jogar aos pés do Senhor, que hoje é a noite, é a tarde, é a noite, entra num processo que o Espírito Santo vai trabalhar no coração de vocês, vai fazer aquilo que Ele mais gosta, é de tratar o nosso eu, nossos problemas, mas que o Senhor venha e vai fazer grande obra naqueles que ainda falta alguma coisa, vai curar aquele pecado que ainda está agarrando, que não deixa você dar mais 2, 3, 4 passos. Ele vai trabalhar na vida de vocês, e não adianta dizer que você que vai fazer, vai orar, e aquele dizer, quem é esse que está orando pelaquela pessoa, se ele não dá o passo. Ore para aqueles que necessitam, orem, tem muita gente precisando de um abraço, de uma oração, se doe na obra do Senhor. E essa palavra que eu deixo para meus irmãos. Obrigado pela minha oportunidade. Olá, eu sou o apóstolo Pedro Eduardo e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fique ligado nas nossas redes sociais, @PedroEduardoPsai, @Projeto Salem Church, para mais vídeos. Até a próxima!